E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai gravar um Café com Fertilidade, que é o nosso quadro que sai no sábado, onde a gente responde algumas perguntas aqui que vocês mandaram pra gente pelas redes sociais, beleza? A gente tá preparando também um WhatsApp aí pra vocês mandarem as perguntas em áudio ou em texto. Lembra sempre de mandar a pergunta aí sem som no fundo, que seja audível, e perguntas curtas, beleza? É isso aí, pessoal. Então bora pro nosso Café com Fertilidade e bora pra vinheta. Pessoal, eu queria muito pedir para vocês se inscreverem no canal, participa aí com a gente se esses assuntos estão ajudando vocês de alguma forma. A gente tem bastante conteúdo no canal, então se você está querendo engravidar, se você está com dificuldade de engravidar, principalmente com dificuldade para engravidar, ou teve algum problema durante a gestação, talvez esse seja o canal para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos tentar responder 3 perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando, estão inscritas no canal. A primeira é a Thay. Vamos lá, ó. Fiz uma curetagem no sábado, estava com 7 semanas exatas. Então, a gente tem vários vídeos aqui no canal para explicar como calcular o tempo de gestação. E era um aborto retiro. Então, existem vários tipos de abortamento. Existem várias classificações de abortamento. Abortamento infectado, aborto retiro, aborto incompleto. Às vezes completo, mas basicamente todas essas definições são gestações em cursos que são interrompidas antes de 12 semanas para os abortamentos mais precoces e até 20 semanas em alguns livros para os abortamentos tardios, beleza? Depois disso eu estou sangrando, então ela fez um procedimento para interromper a gestação, que era um aborto retiro, ou seja, ela não sangrou, ela precisou fazer um procedimento para interromper a gestação e está sangrando, creio que seja menstruação. Agora vem a dúvida dela, não sei direito, porque absolutamente ninguém me respondeu nada, então não sei exatamente em que momento que ela fez. Aqui vai a primeira reflexão. Abortamento é uma coisa que tem um impacto psicológico muito alto e deve ser tratado com todo o cuidado do mundo, principalmente em clínicas, em lugares públicos, em serviços públicos. Sempre tem alguém ali da assistência social, alguém que possa ajudar os pacientes a passarem por esse momento difícil, tá bom? Então a gente vê aqui que ninguém explicou, ela interrompeu a gestação, mas ninguém explicou. Será menstruação? Então, o primeiro ponto, provavelmente não. Existe uma curva, né, pós-abortamento, pós-curetagem, de sangramentos que são inerentes ao procedimento, até o momento onde o seu útero volta ao normal e você começa a recrutar folículos para crescer o endométrio de novo e também voltar à menstruação natural. Então, esse sangramento que você está tendo provavelmente é um sangramento do procedimento. Se for um sangramento muito importante, algumas outras complicações podem ter acontecido, por exemplo, como ter alguns restos ali, algumas partes da gestação que não foram aspirados durante o primeiro procedimento. Então, atenção aí à quantidade de sangramento que você está tendo. Se for um pequeno sangramento, isso pode ser do procedimento mesmo, repouso, siga as orientações, tá bom? E depois disso, será que eu posso tentar novamente engravidar? Essa é uma pergunta muito interessante. É difícil saber o momento exato. A gente sempre se embasa um pouco na literatura e tem um trabalho muito famoso da Human Reproduction, que é uma meta-análise, na verdade, que calculou uma série de variáveis ali para o tempo ideal para engravidar. E aí os riscos, eles, para um novo abortamento, e aqui tem algumas coisas, né? Tem a parte psicológica, a parte física e toda a parte dos órgãos genitais femininos. Então, a gente sabe, basicamente, que depois de 6 meses do abortamento, os trabalhos mostram que você volta a ter um risco igual da população. Antigamente a gente falava de 1 ano, hoje a gente não fala em 1 ano, né? Esses trabalhos mostram aí que 6 meses é um período adequado. E ele também é um bom período, segundo a OMS. A OMS também determina ali que um período entre uma interrupção e outra seja ali pelo menos 6 meses, beleza? Então 6 meses para tentativa de gravidez pós-abortamento. Em casos de excesso ou de exclusão, em casos extremos, pode ser discutido com o médico, às vezes, um período maior, beleza? Ou menor. Muito bem, pessoal, é isso aí, tá? Então, no seu caso, checar a quantidade de sangramento e essa dúvida para você aí, de quanto tempo depois engravidar. Beleza? Bora para a segunda pergunta. Luana Ariana de Queiroz. Obrigado pela pergunta, Luana. Obrigado por se inscrever aí no canal. Doutor, um blastocisto sem ser euploide pode vingar uma gestação saudável ou não?
Vamos lá, vamos responder isso. Primeiro, o que é um embrião euploide? Embrião euploide é quando você tem acesso à parte genética do embrião e ele é geneticamente normal. Então, euploide é um embrião geneticamente normal, aneuploide é um embrião geneticamente alterado, beleza? Aqui tem uma série de coisas que podem estar nas entrelinhas aqui dessa pergunta. Doutor, um embrião euploide pode vingar uma gestação saudável sem ser euploide? Aqui tem algumas dúvidas. Por exemplo, as doenças monogênicas, elas não são normalmente pesquisadas, mas vamos considerar aqui embriões que são biopsiados ali para ver os cariótipos, para ver o PGTA, que a gente chama, que são os cromossomos em geral. A dúvida é, algumas gestações, alguns embriões que não são euploides, ou seja, que são aneuploides, geram gestação e vão em frente. Se isso é uma gestação saudável ou não é uma outra discussão, mas, por exemplo, a gente usa a síndrome de Down. Por exemplo, a síndrome de Down é um embrião aneuploide que segue a gestação normal e nasce e tudo certo, tá bom? Então, não significa que embriões não sendo aneuploides não gerem gestação, então essa é uma dúvida muito comum. Embriões euploides geram gestações ali normais, e embriões aneuploides podem gerar gestações também que podem seguir em frente, tá bom? Gestação saudável também não é só a parte do embrião. Tem, por exemplo, pressão alta, diabetes, tem outras coisas que podem gerar gestações não saudáveis que não estão relacionadas à parte embrionária. Fechou? Essa era a segunda dúvida aqui da Luana. Então confunde um pouco ali algumas coisas. Última pergunta de hoje, pessoal. Vamos lá. San Maria Souza. Não sei se é San Maria Souza ou San Maria Souza. Quem tem teratoma pode tomar garrafada ou clomide? Então vamos lá, vamos selecionar algumas coisas que a gente recebe muita dúvida dessa. Então, respondendo a primeira pergunta, clomide é o citrato de clomifeno, é o nome comercial do remédio, né? De novo, a gente não tem aqui no canal relação com nenhum tipo de remédio, com nenhum tipo de empresa. O que a gente quer passar de fato é a informação mais correta, sem nenhum viés possível. Mas o clomide é o citrato de clomifeno, é uma droga de 1960, ele é um indutor da ovulação, basicamente inibindo o receptor de estrógeno. Então ele compete com o receptor ali, bloqueia o receptor e o corpo imagina que não tem estrógeno, aumenta a secreção de FSH e recruta folículo. Então, respondendo a sua pergunta, não tem problema nenhum tomar clomide com teratoma. Principalmente tem que checar algumas outras coisas, tamanho, mas a gente sim induz as pacientes com teratoma. Teratomas são tumores de ovário germinativos, que a gente chama, ou seja, de uma linhagem germinativa. A gente tem, inclusive, vídeos aqui no canal, não sei se já saiu ou não, mas vídeos aqui no canal que falam exatamente de câncer de ovário, e aí nosso vídeo de teratoma já saiu também. A Nicole está falando aqui atrás de mim que já saiu. Então, quem quiser parar, dar uma pausa, assistir o vídeo de teratoma e depois vir assistir esse aqui, com essa pergunta do clomide, eu acho que vai acrescentar algumas coisas, beleza? Vou tentar colocar o card aqui, pedir para a Nicole colocar o card do teratoma para quem quiser assistir, beleza? Então, respondendo clomide, sim, pode tomar com teratoma, não tem tantos problemas. Agora, garrafada, sim, de novo, como eu sou médico, sou médico que trabalha com reprodução humana, a gente não sabe de fato o que tem nessas garrafadas, a gente não sabe de fato se tem remédio, se não tem remédio, qual é a concentração de cada remédio. Então não existe orientação médica para esses usos de xaropes e essas coisas que são feitas em casa. A grande maioria normalmente ajuda, né, que são plantas, são coisas mais naturais, inclusive pessoas que têm bastante conhecimento nessas coisas, mas nunca você vai ter uma orientação médica, inclusive para tratar alguns problemas de ovário. Então garrafada é muito comum, se vocês olharem na internet, para tratamento, por exemplo, de ovário policístico, para outros tipos de coisa. Fechou? Pessoal, se vocês quiserem que eu traga mais aqui o que é garrafada, quais são os principais que estão na internet, o que a gente vê de parte técnica, comenta aqui embaixo com a gente. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Ter respondido essas 3 perguntas foi um prazer para mim. Considere se inscrever no canal se você gosta das informações e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.